Romanos capítulo 3. Peço que todos estejam com a sua Bíblia, por favor. Todos estejam lendo. Nós temos um desafio aqui, eu vou pregar hoje meio que estilo de narrativa, eu vou lendo o texto bíblico e vou te explicando, amém? Vou pontuando algumas coisas características. Eu fiz um parêntese em Timóteo, e vocês vão perceber que vai fazer muito sentido quando eu voltar para Timóteo, né? O que a gente vai conversar hoje. Nós estamos falando sobre a justificação e o problema de uma igreja como a nossa não saber o que significa isso. Isso é um problema sério. A doutrina mais importante que nós temos é a justificação, correto? O que eu fiz domingo passado? Eu usei dois capítulos bíblicos para mostrar a situação da humanidade, tá bom? E a situação da humanidade, ela precisa ser entendida. Eu usei dois personagens. O primeiro personagem é o imoral, que é considerado aquela pessoa, segundo Paulo, gentil, que é uma pessoa que não tem conhecimento da religião. Ele não professa uma religião, por exemplo, cristã, na época uma religião ali judaico-cristã, no momento de transição. E Paulo vai trazer uma lista de comportamentos errados dessas pessoas. Então, eu citei uma lista para vocês de comportamentos errados. E no capítulo 2, Paulo também vai falar com outro tipo de pessoa, que é o judeu religioso. É aquela pessoa que pode ser comparada a todos que estão aqui hoje congregando. Aquelas pessoas que frequentam um culto, têm acesso à Bíblia, né? Têm comunhão com Deus. E ele também mostrou algo interessante. Tanto o que não conhece a Deus pela revelação especial, que é a Bíblia, o Evangelho, ele é indesculpável, tanto quanto o que se diz religioso. E para a gente começar a conversar agora, eu preciso que vocês estejam com atenção completa em mim aqui, por favor, todos olhem para mim. O que eu preciso que vocês entendam? Paulo precisa que você compreenda o quanto você é mau, tá? Se vocês que estão me escutando aqui se acham bons demais, vocês jamais vão entender a beleza do Evangelho. Paulo começa a fazer algumas acusações, tá? Eu não vou entrar diretamente nos itens específicos, porque eu falei no domingo passado, mas agora ele vai para uma segunda parte muito importante, porque ele vai mostrar que depois que ele disse que todo mundo é mau, e eu preciso definir sempre maldade aqui, tá? Nós temos um péssimo hábito de ter a conclusão de que nós somos boas pessoas porque nós não matamos nem roubamos. Você se considera uma boa pessoa por isso, e devido a isso, você acha que você vai para o céu. Se a gente fizer uma ação social aqui, fizer uma entrevista com muitas pessoas na rua, elas acreditam que se elas forem uma boa pessoa, elas irão para o céu. Ok. Nunca esqueçam disso que eu vou falar para vocês. Você pode ser uma boa pessoa em paralelo com a pessoa que está do teu lado. O que significa isso? Talvez eu seja conhecido por ter mais boas ações do que o Lucas. Então, em comparação a ele, eu sou mais correto, mais justo e sou bom. Vocês estão entendendo? Em comparação a um ser humano pecador, em comparação a um ser humano que falha, eu posso ser alguém que demonstra mais caráter. E aí que a gente se engana. Porque para a gente entrar no céu, a comparação de caráter não é com um ser humano. A comparação de caráter é com quem? Com o próprio Deus. O lugar que Deus habita, que é o céu, não existe pecado. Então, toda vez que você se compara com o irmão do lado, você pode ganhar um troféu. Parabéns! Você é mais disciplinado, mais dedicado e mais organizado. Mas quando você está diante da glória de Deus, da divindade de Deus, você não vai ganhar. E em comparação a Deus, ninguém vai ganhar. Por quê?
Porque existem maldades no nosso coração e no nosso convívio que são negociáveis para o ser humano. Existem maldades que são cuti-cuti. Existem invejinhas brancas, já viu essa expressão? Estou com uma invejinha branca. Existem pecadinhos fofinhos que a gente, não, é por amor, é por cuidado, que a gente vai aceitar. Só que diante da glória de Deus, diante de quem Deus é, e eu já preguei anteriormente em um momento de Páscoa, que Deus é santo e por ele ser santo, ele olha o pecado e ele vai punir o pecado. Você pode colocar pecadinho, pecadão, você pode colocar em níveis de igualdade, o que é o menor, o que é o maior, isso não vai te salvar. Senhor, eu pequei menos. Senhor, o fulano xingou, mas eu não xinguei. O fulano traiu, mas eu não traí. Senhor, o fulano enganou, mas eu não enganei. Essas desculpas e a boa intenção não te levam para o céu. Vocês precisam saber disso logo, tá bom? Por quê? Qualquer grau de obra da carne na sua vida, qualquer grau de obras da carne, já te reprova diante da santidade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Se existe algum grau de pecado em você, ele precisa ser punido. Por que ele precisa ser punido? Porque qualquer grau de pecado é uma afronta contra a glória de Deus. É você querendo assumir o controle da sua vida. É você dizendo para Deus, eu prefiro meus caminhos. Qualquer tipo de pecado, preste bem atenção, ele precisa ser punido. Porque se ele não for punido, Deus não é alguém justo. Vocês estão me entendendo? Paulo quer primeiro mostrar que esses homens precisam cair em si. Vocês são pecadores. Muitas das vezes, para aquela pessoa que é de fora da religião, de fora da igreja, talvez até seja um pouco mais fácil aceitar isso. Agora, uma pessoa que já lê Bíblia, que vive a religião, que vem para o culto, que se acha religioso, que tem a aparência de religião, para essa pessoa é um pouco mais complicado. Porque ela acha que tem crédito com Deus. Ela acha que Deus deve, então ela se vê passando por uma dificuldade e ela vai questionar a Deus. Por que eu estou passando por isso? Eu me dedico ao Senhor. Por que eu estou passando por isso? Eu não falto nem o culto. Se eu abandonei o pecado X, se eu abandonei o pecado A, por que eu estou passando por isso? Vocês estão entendendo? O que significa isso? Se você já fez alguma vez isso com Deus, se você achou injusto algo acontecer com você, só porque você é servo de Deus, sinto muito te falar. Você está aqui no capítulo 2 de Romanos. Vocês estão entendendo? E agora eu vou mostrar para vocês como é que Paulo vai concluir isso. Repete comigo assim, Paulo mexeu em um ninho de formiga. Alguém já mexeu no ninho de formiga? Já pisou no ninho de formiga? Já? Então imagina que você pisou no ninho de formiga e elas vão te atacar de volta. O que você vai ler comigo agora é Paulo sabendo que a partir do momento que ele falasse para o judeu, você não vai se salvar porque você é judeu, porque você tem a circuncisão, porque você tem a lei e porque você tem a Bíblia. Você não vai se salvar. E Paulo vai dizer o seguinte, pelo contrário, tudo isso que Deus fez é para mostrar para vocês que vocês são imperfeitos. Para vocês clamarem, preciso de Cristo. Vocês estão entendendo? Então, vocês vão ler comigo aqui agora. Eu espero que eu consiga acabar tudo. Olha a partir do versículo 1. Amém? Quem aqui está desde o início vai lembrar de algo interessantíssimo. Paulo vai usar aqui no versículo 1 em diante algo chamado diatribe. Quem lembra aqui dessa palavrinha? Logo dos primeiros cultos que a gente falou, levanta a mão aí, diatribe. Só o Ângelo que lembra? Cadê o pessoal das antigas aí? Diatribe, levanta a mão bem alto, quem lembra? Você pode não lembrar o significado, mas você lembra da palavra diatribe? O que é diatribe? Diatribe é uma ferramenta de escrita
que basicamente quando Paulo está escrevendo a carta, ele já sabia o que iriam questioná-lo. Então, a partir desse momento, ele escreve a carta imaginando alguém imaginário afrontando ele na hora que ele está escrevendo a carta. Isso é uma técnica muito legal, tá? Então, você vai ver que em todo Romanos, praticamente, Paulo usa diatribe. Toda vez que Paulo usar diatribe, significa que existe uma treta sobre isso. Então, ele vai começar a falar agora. Então, ele vai simular que alguém está perguntando para ele algo e ele vai responder algo, já antecipando questionamentos de quando as pessoas fossem ler a carta. Olha só, vamos ler aqui. Versículo 3. Que vantagem há em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Ó, a primeira pergunta que ele faz, isso é uma diatribe. Ele está perguntando para ele mesmo e ele mesmo responde. Quando Paulo começou a bater no judeu, dizendo, você que ensina os outros, mas não ensina você mesmo, você que confia nos rituais, você que confia na lei, mas você não tem de fato o coração circuncidado, que é um coração regenerado, você também é indesculpável, haverá mais juízo sobre você, porque você conhece a Bíblia, mas não pratica o que ela diz. E quando você pratica, é só para uma aparência, é só para receber glória dos homens. Você não será salvo por causa da sua nacionalidade. Você não será salvo por causa dos teus rituais cerimoniais. Você não será salvo por causa da sua lei. Você não será salvo porque você é circuncidado. Você só será salvo por causa de Cristo. Aí o judeu fala assim, peraí, Paulo, você está de brincadeira. Então do que adianta ser judeu? Para que Deus foi lá no Antigo Testamento, escolheu a gente como um povo para Ele? Para que Ele fez tantas promessas para a gente, para agora você falar que não adianta toda essa aliança, todos esses rituais cerimoniais? E é isso que Paulo vai começar a defender agora. Ele vai falar, vocês não entenderam. Tudo isso que foi experimentado no Antigo Testamento era didático, era pedagógico, para apontar para vocês como seria Cristo, como seria o Messias, quais sinais para vocês investigarem quem ele era e para vocês perceberem o quanto são mal, pecadores e falhos e necessitam de alguém para levar vocês até Deus. Olha a primeira pergunta. Que vantagem há em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Olha que Paulo responde. Muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus, ou, em algumas traduções, os oráculos de Deus. O que Paulo queria responder aí? Preste atenção. O questionamento traduzido para os dias de hoje seria mais basicamente assim. Se a circuncisão, a lei, a história de Israel não nos garante nada diante de Deus, então por que ele nos escolheu? Você está dizendo que somos como os gentios? Porque o judeu, ele tem nessa época um certo orgulho nacionalista. Ele olhava para o gentio, eu sou o povo de Deus escolhido. E Paulo vai quebrar a espinha dorsal deles agora. Vocês são seres humanos iguais aos gentios, pecadores, pobres. Vocês não são melhor do que ninguém. Aí o judeu vai questionar. Então, para que eu preciso ser judeu? Qual é a vantagem que é judeu? Paulo vai respondendo. A vantagem existe sim. Vocês receberam os oráculos de Deus, ou a palavra de Deus. Mas isso não significa que vocês têm imunidade ao juízo. Apenas uma responsabilidade maior. É isso que Paulo queria falar. Vocês não receberam algo para vocês serem melhor do que as pessoas. Autossuficiente. O que vocês têm é mais informação do que outras pessoas. Por isso, esse é o privilégio de vocês. Logo, grandes privilégios vão trazer grandes responsabilidades. Eu falei igual o tio Ben do Merengue, foi? Então, vocês estão entendendo aqui o primeiro questionamento? Paulo falou, vocês receberam as revelações de Deus para vocês conhecerem Deus, para vocês crerem em Cristo. Não foi para vocês serem pessoas infalíveis acima do bem e do mal. Vocês estão percebendo que existe uma interpretação errada na época?
Olha a segunda pergunta. Versículo 3. Que importa se algum deles forem infiéis? A sua fidelidade anulará a fidelidade de Deus? Olha o segundo questionamento que vão fazer contra Paulo. Vocês estão vendo a Bíblia de vocês? Primeiro questionamento que eles falaram: Paulo, essa tua teologia menospreza os judeus, e os judeus são um povo escolhido de Deus. Logo você está dizendo que nós não somos o povo especial. E Paulo vai falar: vocês são especiais porque vocês têm a Bíblia. Mas especiais para uma responsabilidade maior. Não para sentar na janela e ter área VIP. Segunda pergunta. Então quer dizer que só porque alguns judeus foram infiéis, Deus vai ser infiel? Porque qual é esse questionamento? Eu sei que alguns judeus foram infiéis. Beleza. Mas Deus prometeu que nós seremos o povo dele. Então, se Deus não nos assegura a salvação, ele mentiu. Paulo, a tua teologia mostra um Deus que mente. Olha o questionamento. Traduzindo para as palavras de hoje, né? Você está dizendo que, porque muitos judeus pecaram, Deus nos abandonou? É isso que você está dizendo, Paulo? Isso não é uma afronta à fidelidade do Senhor, que não muda, não mente? E Paulo, se ele fosse no dia de hoje, ele responderia: não. Deus é fiel, mesmo quando o homem não é. Mas ele também é justo ao julgar a infidelidade. Paulo vai citar aqui, eu peço que você abra comigo o Salmo 51. Alô, os alunos de Aliancismo. Estou usando um texto do Novo Testamento para explicar o Antigo, tá? Salmo 51. Quem achou, diga amém. Amém. Eu não achei ainda, peraí. Agora. Olha só. Versículo 51. Agora a gente vai lá para o versículo 4. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sabe quem falou isso? Davi. Olha o pensamento de Davi: Deus, se o Senhor quiser me condenar, eu mereço. Aí vem um judeu, lá dessa época da igreja primitiva: não posso ser condenado, porque eu sou judeu. Vocês estão vendo a diferença? A pobreza de espírito de Davi, reconhecendo que eu sei quem eu sou, Deus. Eu posso fazer coisas boas perante aos homens, mas perante ao Senhor, não tem como competir. Primeira coisa que Paulo vai falar. Volta para Romanos agora. Versículo 5 lá. Versículo 3, né, no caso. Que importa se alguns deles forem fiéis? A sua fidelidade anulará a fidelidade de Deus? O judeu perguntando para o Paulo. Paulo fala: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando forem julgados. Olha como Paulo responde: Deus nunca será infiel. Deus sempre será justo, mas ao mesmo tempo não deixará pecados impunes. Vocês estão entendendo? Por que ele está batendo nessa tecla? Porque o judeu acha que se salva. Se tu achar que tu se salva, Deus vai ter que julgar teu pecado e tu será condenado. Por isso que aí, dando spoiler, tem que ter Jesus. Amém? Vamos continuar. Versículo 5.
Mas, se a nossa justiça ressalta a maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. O que significa isso? Seria uma tradução basicamente assim: se o nosso pecado serve para mostrar o quanto Deus é justo, não deveremos ser elogiados por sermos instrumentos dessa revelação? Olha a cara de Paulo. Não, Paulo, já que Deus, para ser justo, tem que existir pecado, para que Deus seja santo e puna o pecado, não tem que existir pecado, eu contribuí com isso. Você sabe que parece aquela desculpa do cara que foi preso? Você já viu esse meme? O cara que foi preso, aí ele tá preso lá, e o repórter vai entrevistar ele, aí ele fala assim pro policial: é eu que te mantenho no teu emprego. Porque se não existe a minha profissão, tu não é policial. Você já viu esse meme? É basicamente essa desculpa que o cara tá dando aqui. Paulo, então tu vai dizer que eu sou pecador, mas foi o meu pecado que fez Deus ser justo. Eu ainda vou ser culpado disso? Eu deveria ser elogiado. Ô, canalha. Imagina essa desculpa. É tipo esse ladrão, né? Minha profissão de bandido faz com que os policiais sustentem suas famílias. É basicamente isso. E Paulo vai responder: Deus seria injusto se não punisse o pecado. Como ele julgaria o mundo, então? Essa lógica perversa transforma o pecado em virtude. É o que os profetas já condenavam. Vocês estão entendendo? Deus não tem que aplaudir o homem porque ele pecou, e Deus pode ser justo porque ele pecou. O pecado é errado e ponto. O pecado, vocês sabem de onde o pecado surge? O pecado surge, repete comigo, da minha, mais forte, da minha vontade. Eu senti vontade de algo ilícito, eu pequei. Não é da atitude vista. Quando a atitude acontece, você já está remoendo aquilo há muito tempo. Onde foi que Adão e Eva caíram? Quando eles sentiram vontade. É por isso que na canção nós cantamos: de Deus não parte a tentação, mas sim do nosso, porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele. E nessa imagem e semelhança ele nos deu uma certa autonomia para sentir vontade. Nada acontece sem a permissão de Deus. Eu posso ter vontade, quem permite é Deus que ela seja concretizada. Mas a partir do momento que eu tenho essa vontade, eu sou responsável por essa vontade. Vocês entenderam? Então aqui, Paulo deixa muito claro: não adianta vocês quererem transformar o pecado em virtude, porque os profetas já condenavam essa postura. Eu quero que vocês abram comigo a Bíblia, lá em Isaías 5. Isaías capítulo 5, verso 20. Por favor, meus irmãos, se vocês puderem rever essa pregação no YouTube depois, para vocês sentarem, recapitular, abrir sua Bíblia em casa, ver de novo passo a passo, vai ajudar muito vocês. Vocês abriram aí? Isaías 5, 20? Olha o que ele diz aqui, ó. Ai dos que chamam o mal bem, ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce, e do doce amargo. Vocês estão vendo aqui? É um erro gravíssimo você querer transformar o errado em virtude. Logo, essa teoria, essa fala que iriam questionar Paulo já corta na raiz. Volta para Romanos lá. Ela é erradíssima. O que é mal e será punido. E ninguém tem que ser elogiado porque foi o mal bastante. Se você é mal, só o que te resta é ser responsabilizado. Voltando para Romanos. Vamos agora do versículo 7 ao 8. Deixa eu ler aqui o 5 de novo e o 6. Mas se a nossa justiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos?
que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando o argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que eu sou condenado como pecador? Olha essa cara de pau. Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem. A condenação dos tais é merecida. Reforçando o mesmo versículo. Significa o seguinte: se o resultado final é a glória de Deus, que mal há no caminho? Esse é o argumento da graça barata. Justificar o pecado com base no bom resultado. Olha aqui, meus irmãos, para mim. Você que gosta de falar assim: eu sou pecador, falho mesmo, eu sou depravado totalmente, eu reconheço que sou pecador. E só fica aí. Você é um impostor, tá? Porque a doutrina do pecado, para que você reconheça o quanto você é pecador, não é para você ficar no seu pecado, não. É para você fazer o quê? Correr aos braços de Cristo com a ajuda do Espírito Santo. Aí fica um monte de gente achando: mas eu sou imperfeito mesmo, reconheço. Eu sou pobre de espírito. Não é pobre de espírito, não. Porque o pobre de espírito entende que é pecador, falho e precisa de Jesus Cristo. Então ele tem comunhão com Cristo. Se você sabe que é pecador, sabe as tuas falhas, e você não procura Cristo, você não é pobre de espírito, não. Você é outra coisa. Isso é safadeza, o nome disso. Que ainda usa a doutrina bíblica para respaldar a sua falha. É a mesma coisa que o judeu quer fazer com Paulo. Mas então, se eu peco tanto e Deus é glorificado, ele usa a misericórdia dele, ele usa a graça dele, ele é justo. Nossa, o meu pecado ajuda a Deus a ser Deus. Isso é vagabundagem. Isso não é reconhecimento de pecado. Se você sabe o quanto é pecador, se você sabe o quanto você é mau, e você não vai para os braços de Cristo, você não é pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que entende a dependência total de Jesus Cristo. Ele vai querer comunhão com Jesus Cristo, a ajuda do Espírito Santo e intimidade com o Pai. Vocês entenderam a primeira sessão aí? Olha que ponto o judeu chegou, né? Aqui. Querendo questionar Paulo, e Paulo vai se defender em todas elas. A partir desse momento, Paulo vai encerrar aqui. Vocês perceberam que Paulo encerra bem aqui, ó. O versículo 8, por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? Olha como Paulo responde. Vocês que usam isso, a condenação de vocês é merecida. Paulo acaba aí, Paulo não vai nem mais conversar sobre isso. Porque isso é extremamente ridículo. Alguém que usa a graça de Deus como com o objetivo para poder continuar pecando, isso é um absurdo. Vocês estão entendendo? Nós somos pecadores e falhos, mas nós vivemos em constante luta, aprendendo sobre quem Cristo é para melhorar nossas atitudes em gratidão ao Senhor. Agora nós vamos para uma segunda parte. Paulo vai parar com a conversinha e vai dar a sentença. Paulo vai dizer como o ser humano é, como você é, como eu sou, como o judeu é e qualquer pessoa na face dessa terra é. Olha o verso 9. Que concluiremos então? De novo uma diatribe. Estamos em posição de vantagem? Isso é o judeu falando. Será que o judeu tem vantagem então? Porque eles estavam criticando Paulo de que não tinha vantagem de ser judeu então. Paulo vai falar, não, vocês não estão em vantagem. Já demonstramos que tanto o judeu quanto o gentil estão debaixo do pecado. O que Paulo está dizendo? Se você acha que você tem vantagem para ser salvo, porque é o judeu, você não tem vantagem. Você tem vantagem, como ele falou no versículo anterior, vantagem de conhecer informações sobre Deus. Você pode falar com ele, você pode entender ele melhor. Mas dizer que você tem privilégio para ser salvo, você não tem. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque existe uma teologia aí que diz que judeu vai ser salvo e todos os judeus vão ser salvos. Tá? Paulo está deixando bem claro aqui. Não há distinção. A única vantagem que vocês têm é para conhecimento de Deus, não para a salvação.
Aí ele vai continuar falando assim, ó. Não, já demonstramos que tanto o judeu quanto o gentio estão debaixo do pecado. Sabe o que ele fez? O judeu achava que estava aqui e dizia que o gentio estava aqui. Sabe o que Deus faz? Baixa tua bola, judeu. Tu tá igual a todo mundo. Pecador miserável e necessita de Cristo. Porque a tua vontade é mal. Na tua vontade existe maldade. Pequenas mentirinhas, egoísmo, traições, fofocas, rivalidades, mágoas, falta de perdão. Tudo isso nos levará para o inferno. Aí Paulo fala, tu não tem isso, judeu? Tu é perfeito? Se tu é perfeito, ok. Agora, se tu tem algum desses comportamentos dentro de ti, o teu lugar é o inferno, porque Deus vai punir o teu pecado. Agora ele vai começar a dar a sentença. Eu estou definindo agora quem nós somos, tá bom? A partir de agora, quem você é. Olha só. Como está escrito. Repete comigo assim, como está escrito. Eu estou no versículo 9. Vocês perceberam que tem um como está escrito aí, né? Então Paulo está mostrando que no Antigo Testamento já estava falando sobre isso. Vocês entenderam? No Antigo Testamento já estava dizendo sobre isso. Olha aqui, ó. Então vamos lá. Ele fala assim, não há nenhum justo, nenhum sequer. Vou repetir para vocês. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Nenhum é quantos? Tá bom. É só para deixar claro. Porque vai ter uma teologia que ainda acredita que o homem tem uma bondade dentro de si e que ele pode aceitar Deus. Nenhum é quantos, irmãos? É 10? Por que eu estou falando isso? Porque depois vão bater na... Eu te falo aqueles calvinistas, né? Vão bater na gente. Tá aqui. Não há um justo sequer. Não é eu que estou falando, é Paulo que está falando. Ele continua dizendo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém o quê? Que entenda, e ninguém é quantos? Por que eu sei que ninguém é ninguém? Porque ele já falou do imoral e do judeu. Ele falou de todos os gentios do mundo e de todos os judeus. Sobra quem? Só se tiver outras vidas extraterrestres no outro planeta. Né? Aí ele não citou aqui. Aí teria um capítulo no meio. Ó alienígena e desculpável você também é. Mas não tem. Então ele usou o gentio e o judeu. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que queira. Preste atenção, meus irmãos, olha para mim aqui, um parêntese importantíssimo. A teologia arminiana vai dizer o seguinte, que o homem, ele tem capacidade de ter fé para poder aceitar a Deus ou rejeitar a Deus. Tá? Nós falamos que nós não temos capacidade e que é Deus que aceita a gente. É Ele que vem até a gente, por isso, quando Ele nos quer, Ele cria tudo à nossa volta e dentro da gente para a gente não resistir a quem Ele é e se render aos pés dEle. Correto? Por quê? Se depender da gente, eu não quero entender, eu não quero, como ele diz aqui, eu não quero entender, eu não quero buscar Deus. Por conta própria, eu não vou querer. Quer que eu te dê um exemplo? Você já é convertido, tem o Espírito de Deus, mesmo assim você não quer ainda orar, ler Bíblia, não é verdade? Tu imagina se um Espírito Santo. Para o cara falar, não, foi eu que mudei minha vida, eu disse não para o pecado, eu aceitei Jesus, eu renunciei, olha, Senhor, o que eu abandonei por você. Se dependesse de ti, tu não ia abandonar nada. Tu estaria morto nos teus pecados ainda. Então a primeira coisa que Paulo quer que você entenda, não há nenhum justo sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque se vocês perguntarem para pessoas de outra teologia, você vai perguntar, como é que você é salvo? A pessoa vai falar assim, eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus. Está correto. Quando eu creio em Cristo Jesus, essa fé me salva. Na verdade, estamos corretos.
Mas qual é a diferença da gente para eles? Da onde vem essa fé? Vem de mim? Da minha capacidade? Ou é Deus que me dá essa fé de presente? Paulo já está dizendo bem aqui. Ninguém busca Deus. Ninguém entende. Então não tem fé. Não existe de forma natural em mim fé própria para do nada olhar uma pregação. Acho que me convenci que Deus é o melhor caminho. Vou segui-lo e dedicar a minha vida a ele. Não. Para que o homem consiga crer em Deus, primeiro Deus tem que fazer algo para que o homem creia nele. Aí que está o amor de Deus. Vocês entendem quando a Bíblia fala o amor consiste não em que a gente amou Deus primeiro, mas em que primeiro ele nos amou. Por quê? Eu estou perdido nos meus pecados, eu não quero Deus, eu não quero buscar, eu não quero entender. Deus vai lá, me ama, me alcança e muda a minha forma de sentir e pensar. A partir desse momento, eu escutando uma pregação, eu escutando alguém falar de Deus, eu sinto algo dentro de mim e eu quero seguir Jesus. Vem de quem isso? De mim? Não. Vem de Deus. Por isso, nunca abra sua boca para se gloriar sobre algo que você fez para Deus. Nunca. Nunca coloque um mérito dos seus acertos em você. Porque o início de todas as coisas que aconteceram em nossa vida, quem é? Deus. Olha o que ele continua dizendo. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Que todos são esses? Os gentios e os judeus. Logo é todo o mundo. Todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis. Vocês estão vendo aí? Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não, pastor, eu faço o bem. Eu sou uma pessoa de bem. Perante a glória de Deus, não há ninguém que faça o bem. Como, pastor? Eu amo o meu filho. É, você ama o seu filho. É, você ama o seu marido, você ama a sua esposa. Mas esse amor não é puro. Esse amor quer coisas de volta. Você ama o seu filho quanto for, mas se ele não retribui o seu amor, você fica chateado com ele. Você ama seu esposo, sua esposa, quanto for, mas se não retribuir, tem divórcio. Vocês estão entendendo? Vocês percebem que apesar de vocês amarem, vocês se decepcionam quando alguém não retribui o amor de vocês? Então não há, no bem mais supremo que a humanidade mostra, não tem 100% de pureza. Vocês estão entendendo? Não tem 100% de pureza, vocês não amam direito. Vocês falam o que não devem para as pessoas que vocês mais amam. A gente grita com as pessoas que nós mais amamos, a gente ofende as pessoas que nós mais amamos. Então Paulo é bem claro, não há ninguém que faça o bem. Que ninguém é esse, pastor? O gentil e o judeu. Só ficou de fora o extraterrestre, se ele existir. 13. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua engana, veneno de víbora está em seus lábios. Primeiro problema da humanidade, usar a boca, ao invés de glorificar ao Senhor. Usar a boca como um veneno. Não vai chamar teu irmão de cobra, tá? Mas, em alguns momentos, ele tem um chocalhozinho. Em alguns momentos, a língua dele é dividida. Em alguns momentos, o veneno escorre. Vocês estão entendendo? Uma das evidências que as pessoas não respeitam a Deus, sabe o que é? Uma das evidências é a boca que eles deveriam usar para glorificar a Deus, eles usam para quê? Para machucar, ofender, mentir. Olha o que ele chama a tua boca é um túmulo aberto. Podre, podre, podre. Ou como diz o cara no interior do Pará, pode, pode, pode. Não adianta escovar o dente, você fala tanta besteira que a tua boca fede. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víboras está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Não, pastor, eu sou bom.
Eu não mereço sofrer, porque eu sou tão bom. Olha aqui a tua boca. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. A gente é rápido para se vingar. A gente é rápido para brigar. A gente tem força para ficar magoado. Agora, pede a mesma força para servir a Deus. Pede a mesma agilidade para conhecer Deus, orar a Deus, fazer o bem, usar os lábios para pregar a palavra. Muitos não conseguiram me responder o que era a justificação, mas bota numa briga. Se não tem tese para brigar. Vocês podem abrir comigo, por favor? Vocês estão... Olha o versículo que a gente leu agora, o 12. Paulo está usando alguns textos bíblicos, tá, gente? Só para vocês, eu mostrar para vocês como ele está usando o Antigo Testamento para ensinar o judeu a partir do Antigo Testamento. Tá? Eu quero que vocês usar aqui, vamos usar aqui o 12. Salmos 14. Olha como o próprio salmista já ensinava isso. E, cara, os caras são tão cabeça dura que os caras querem debater com Paulo. Eu me deparo com essas situações. Tem gente que quer debater comigo o que está escrito na Bíblia, cara. Que vão criticar a teologia que nós pregamos, está na Bíblia. Só nunca leu um Romanos na vida. Ó, abre aí comigo em Salmos. Salmos 14, vamos ler do 1 ao 13. Por favor. Vocês veem como o Salmos tem muita teologia, né? Já acharam aí? Um salmo davídico, tá? Davi escreveu. Acharam aí? Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Olha só Davi falando aqui. Vocês estão vendo aqui? O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Olha só Paulo ali. Vocês estão entendendo aqui? Paulo usando a teologia do Antigo Testamento. De novo, os alunos do aliancismo aí, preste atenção. Está usando de novo o Antigo Testamento. Sabe como é que se chama essa interpretação? Nós chamamos isso de analogia da fé. O Novo Testamento nos ensina a interpretar o Antigo Testamento. A forma que o Novo Testamento interpreta os textos do Antigo Testamento é a forma que eu vou interpretar. Então eu sei que aqui Davi está falando sobre a depravação total do homem. Calvinista é doutrina herética de demônio. Está aqui, depravação total. Chama o Davi de herético também, o Paulo. Vamos voltar aqui para... Vocês estão vendo que a linguagem que Davi usa é a mesma que Paulo usa? Por que Paulo faz isso? Prestem bem atenção, olhem para mim, atenção de todos. Paulo quer quebrar a espinha dorsal do judeu. Ele vai usar os principais personagens bíblicos para falar assim, a teologia que eu estou pregando e que vocês estão me criticando é a mesma teologia de Davi, a mesma teologia de Abraão, a mesma teologia de Isaías. Vocês estão criticando os homens que vocês tratam como deuses. É isso que Paulo está fazendo aqui. Uma ótima retórica. Volta lá para Romanos. Todos estão em Romanos? Amém. Agora vamos para uma nova sessão. Paulo deu a sentença: não há um justo sequer, todos se desviaram, ninguém entende, ninguém busca, a boca é um túmulo, tem veneno e os pés se apressam para se vingar e procurar maldade. Somos nós. Agora ele vai dar, de fato, a parte mais
teológica da justificação. Olha o que ele vai dizer agora. Atenção geral de todos, porque provavelmente quando você lê esse texto em casa, você não vai entender se você não tiver um conhecimento do Antigo Testamento e não vir lendo Romanos desde o capítulo 1. Olha o que ele vai falar agora. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Olha o que ele falou. Quando você foi dado a lei para o judeu, 10 mandamentos, a lei civil, a lei cerimonial e moral, quando eles receberam regras, não era para eles se salvarem, não. Não era para eles falar, opa, 10 mandamentos, vou cumprir. Legal, Deus vai me salvar. Pelo contrário, o objetivo da lei é justamente te humilhar e calar tua boca. Fala, repete comigo assim, Deus sempre quis calar minha boca. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque pode ter alguém aqui dentro ainda hoje que acredita que se tiver uma vida correta hoje, vai para o céu. Mas se falhar amanhã, está no inferno. Não é assim que alguém é salvo. Eu vou te explicar depois como alguém é salvo. Você pode fazer todos os jejuns da face da terra, você pode fazer todas as orações da face da terra, obedecer a Deus não é para a salvação. Pelo contrário, é para calar nossa boca e perceber o quanto nós precisamos de Deus. Vocês estão entendendo? Olha o que Paulo leu de novo. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Não matarás. Aí lá vai o Tainha tentar não matar, que a gente sabe que o não matar não é enfiar uma faca na barriga de alguém, é não usar palavras para ferir pessoas, né? Aí vai lá o Tainha, tenta, acerta uma vez, acerta 2 vezes, acerta 3, daqui a pouco, segunda, terça, na quinta o Tainha vacila. Sabe como o Tainha fica? Calado. Senhor, eu nunca vou conseguir chegar ao ponto de te agradar. E o Tainha vai tentar. Tentou, vamos aqui, não desejar o que é do próximo, daqui a pouco eu olho para a vida do próximo e falo assim, por que eu não tenho essa vida se eu me dedico a Deus? Conseguiu segunda, terça, quarta, na sexta, errou. Vocês estão entendendo? E aí a gente fica humilde, para de arrotar espiritualidade. E vê quando... Aí a gente olha o pecado do irmão, o irmão peca. Olha, por que não pode fazer não sei o que. Daqui a pouco, meu irmão, da semana que vem, bum, quem que cai? Você. Mas sabe como você fica? Ô, meu pai, me perdoa. Humilde. Vocês estão entendendo? Humilde. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós não vivemos uma vida para pecar. Nós vamos lutar até o último momento contra o pecado. Mas não adianta você achar que você vai conseguir acertar tudo. E também não é para usar essa minha fala para justificar a safadeza de querer errar. Eu estou deixando bem claro, nós somos imperfeitos. E isso cala a nossa boca diante de Deus, porque Deus não te deve nada. Repete comigo, Deus não me deve nada. Repete para falar, Deus não me deve nada. Você tem que estar bem claro isso para você. Quanto bem você fizer, quanto correto você for, Deus não te deve nada. Porque para um acerto que você tem 1000 erros. Então, essa teologia de coloca o dinheiro aqui, sacrifica no altar, vai, ora, 5 dias, agora Deus vai ter que ir na minha bênção, porque eu orei 5 dias, eu enterrei no que está na minha casa o nome das minhas bênçãos, desenterrei, molhei no óleo ungido, tirei do óleo ungido, coloquei no sal grosso, 21 dias. Deus vai continuar não te devendo nada, pelo contrário. Tu que vai continuar devendo Deus para essa tua doidice. Essa é a realidade. Deus não nos deve nada. Olha o que ele continua falando no próximo versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Todos os irmãos que estão me olhando aqui, olha como isso é delicado. Ninguém será considerado salvo e correto se baseando em obediência, porque não conseguirá ser obediente.
E não é porque não conseguirá ser obediente que vai deixar de querer ser obediente. Olha como é complicado o negócio. Vamos tentar dia e noite obedecer, mas não seremos salvos por causa disso. Aí vão de novo vir criticar. Olha o que o Tânia está dizendo. Briga com Paulo, cara. Ele que está dizendo. Não é por causa disso que você vai ser obediente. Você vai ser salvo. Lê de novo aqui. Portanto, ninguém. Quem ninguém é? Quem é esse ninguém? É o gentil, o imoral, né? E o judeu religioso. Todo mundo. Ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei, porque a gente não vai conseguir 100%. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Repete comigo. A lei serve para que eu seja consciente do pecado. Aí vem o pregador. Irmãos, você é valoroso. Você merece as melhores coisas dessa terra. Não merece. Não merece. Nós não merecemos as melhores coisas dessa terra. Cristo merece. Nós não. Vocês estão entendendo? Nós não. Então não deixe a teologia da prosperidade te enganar. Você quer alguma coisa, alguma bênção, trabalhe, se dedique, seja fiel a Deus e coloque Ele nos seus caminhos. Correto? Mas vai ter também gente que não tem Deus, que vai trabalhar direitinho e vai ter dinheiro. Você não é mais importante. Você não é o cuticute do Senhor. Qual é o teu privilégio? O reino dos céus. O reino dos céus. A promessa que Deus faz pra gente é: não te faltará roupa e comida. Agora, Ele não está dizendo que não te faltará hambúrguer e sorvete. Ele não está dizendo que não te faltará uma roupa de R$500. Então, calma. Correto? Ele está dizendo que nós nunca seremos desamparados. E que nunca nos faltará provisão. Agora, preencher os teus caprichos, Deus nunca prometeu isso. Quando Deus promete que nunca vai faltar para você, também Ele não está dizendo que é para você parar de trabalhar. Né? São coisas bem diferentes uma da outra. Vocês entenderam aqui que não é baseando-se na obediência que nós seremos salvos? Ficou claro para todo mundo? Aí surge uma interrogação. Se eu não sou salvo pela obediência, e agora? Que me falaram para eu ser santo, santo, santo para eu ir para o céu. Como é que fica isso agora? O mesmo choque que dá nas pessoas que não conhecem de fato a Bíblia, é o mesmo choque que deu nos judeus. E olha que eles conheciam o Antigo Testamento. Paulo vai entrar numa sessão agora importantíssima. A partir do versículo 27, ele vai dizer como alguém é salvo. Então, olhem bem para mim aqui. Vocês podem imaginar uma linha bem aqui? Uma linha aqui, tá? Vocês estão imaginando? Geralmente as pessoas pregam assim: obedeça e a tua obediência vai te trazer salvação. Todas as igrejas praticamente pregam isso. Sabe o que significa isso? Salvação por obras. Primeiro eu obedeço, depois eu sou salvo. Se Cristo voltar e eu estiver obedecendo, eu sou o quê? Salvo. Então um dia tu está no céu, outro dia tu está no inferno. Se hoje a tua vida não foi legal, eu falei: e se Jesus voltar agora? Aí está todo mundo comigo. Não volta, Senhor, segura mais uns 2 dias. Tem essa questão. Então, olha só como é a linha do tempo. Imagina uma linha do tempo aqui. Primeiro eu obedeço. Porque eu obedeci, eu sou salvo. Essa é a lógica, salvação por obras. Qual é a lógica de Paulo? Tu é uma porcaria, está no inferno. Não consegue obedecer. Essa é a lógica de Paulo. Deus vem com amor como te amou, te tira dessa sujeira e dessa morte, te torna novo, que aí é o novo nascimento, e te dá a capacidade de ter fé. Porque Deus te quis, te aceitou, Ele vai te dar a capacidade de ter fé e obedecer. A partir desse momento que Ele te entregou a salvação, você começa então a obedecer. Então, na lógica de Paulo, você não obedece para ser salvo. Você obedece porque você é salvo. Então, se você acha que é salvo
mas ama pecado, você não é salvo. Se você acha que é salvo, mas é imperfeito, odeia o pecado, mas ainda peca de vez em quando, correto, você é justificado. Vou repetir, lógica herética de mais de 95% das igrejas. Eu consigo satisfazer e surpreender Deus. Olha, surpreenda Deus com a sua fé. Né? Coisa bonita. Aí, eu surpreendo Deus com a minha fé. Ele fica com a minha fé assim, nossa, que fé. Tome a salvação que você merece. Aí me dá a salvação. Correto? Só que tem um porém. Se ele voltar na quarta e essa fé não tiver em dia, eu fico. Resumo da história. Para que ele veio morrer na cruz? Se é a tua fé que te salva, a tua fé própria, nas tuas obras, para que eles morreram na cruz? Era só ele falar de, olha, quem acreditar em mim, se tornar santo, obedece que eu vou buscar. No dia, na quarta-feira que eu voltar, se você estiver bem, eu te levo. Tá aqui, eu obedeço, por isso eu sou salvo. A lógica de Paulo é, tu é uma porcaria, sujo, imundo, boca podre, né? Pés maldosos, Deus te tira dessa situação porque Ele te ama e te quis, te traz para a novidade de vida e te dá um poder, uma ferramenta. Além de te tornar novo, Ele fala, toma a fé, porque a fé serve para você abrir a porta para a justificação. Você bota a chave lá, abre a porta e recebe os benefícios da justificação. Resumindo, você não foi salvo porque você obedeceu, você foi salvo porque Deus foi lá, te tirou da podridão e te deu uma nova vida. Essa é a lógica de Paulo, que tem um monte de crente que não tolera isso. Porque ele quer ser gloriado. Os crentes de hoje em dia, eles querem receber o troféu. Toma, você é um bom cristão, vai lá. Vocês estão vendo a minha linha do tempo? A linha do tempo de Paulo. Tu é uma porcaria, eu te limpo, te torno novo, te tiro da morte, te dou condições de poder crer. Aí pede assim, quem me dá condições? É Deus. A honra é dele. Então, quando criticarem Paulo, ou criticarem a gente dizendo assim, essa salvação de vocês aí faz o homem continuar pecando, porque ele não precisa ser santo para ser salvo, é verdade. Nós não precisamos ser santos para ser salvos, nós precisamos apenas do amor de Cristo. E se ele nos der condições de crer, nós seremos santos porque nós temos uma dívida eterna de gratidão com Deus. Alguém que é salvo de verdade, odeia o pecado e se entristece quando peca porque entende o valor de Jesus Cristo. Resumo da história. Nós não obedecemos para receber algo, porque Deus não deve ninguém. Se você tem que ser santo para poder receber a salvação, logo Deus te deve. Deus não deve ninguém. Ele te deu de presente. Como é que eu sei que eu recebi a salvação de presente? Eu, de repente, começo a sentir vontade por Deus. Eu, de repente, começo a perceber que o que eu faço é errado e antes eu não achava que era errado. Eu começo a sentir vontade de conhecê-lo, de estar perto dele e eu não consigo explicar isso. Daqui a pouco eu estou entrando numa igreja, eu estou estudando junto com alguém na igreja, eu estou mudando meus hábitos, mesmo continuando imperfeito, metade do que eu fazia eu já não faço mais, vou descobrindo cada vez mais erros, vou tentando consertar, vou pedindo auxílio de Deus e a minha vida não é mais a mesma. Eu começo a ter um amor por Deus, eu começo a errar e me preocupar o que Ele acha de mim. Isso é alguém salvo. Mas eu só consigo ter essa percepção de vida porque Deus me amou. Ele me tirou do meu estado. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque. Não há um justo sequer, todos estão desviados. Ele me tira dessa condição e me coloca numa condição de vida. Olha o que Paulo vai dizer agora aqui, ó, para eu poder conseguir finalizar. Mas agora, versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Vocês estão vendo aí? Vem de quem essa justiça? De Deus. Significa o seguinte, essa justiça vai punir os pecados. Só que essa justiça para punir os pecados não vem da lei. Vem diretamente do próprio Deus. Mas como é que isso funciona então? Olha o que Paulo vai dizer. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Olha o que Paulo vai falar. Não é eu que estou falando apenas isso. A lei e os profetas falaram dessa justiça. Olha que coisa interessante.
Então Paulo está reforçando, vocês deveriam saber sobre isso, porque está nas Escrituras. Vamos continuar. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Olha o que ele está falando. Como é que você pode pagar a sua dívida com Deus? Como é que a justiça de Deus pode ser satisfeita? Ele vai dar a dica aqui, ó. Olha de novo 22. Justiça de Deus mediante a fé em... Olha o que ele está falando. Para que você possa ter sua reputação limpa, você precisa crer em quem? Então é uma justiça mediante a quem? Mediante o crer em Jesus. O que significa crer em Jesus? Não é você achar que Jesus é bonitinho, olhos verdes, cabelo liso. Significa que você precisa crer que você é um depravado totalmente, que você não quer buscar Deus por conta própria, que você não quer entender Deus, que a tua boca é podre, teus pés são criminosos, e que você crê que Cristo resolveu o teu problema com Deus. Se vocês creem na justificação, vocês acessam a justiça de Deus mediante a fé. Por isso que eu fico revoltado quando vocês não conseguem abrir a boca para falar o que é justificação. Porque se vocês não abrem a boca para falar o que é justificação, vocês estão crendo em quê? Se eu preciso crer nessa bendita e gloriosa justificação, para que então eu use a fé que foi me dada, para poder acessar os benefícios dessa justificação. Vocês estão me entendendo? Então, se ainda hoje você não sabe o que é justificação, isso é uma vergonha. Estude uma, estude duas, estude três, pergunte para o amigo, pergunte para o pastor, pergunte para o irmão mais experiente aqui. Você precisa valorizar a justificação. Aí eu fico triste quando eu vejo pessoas tentando debater teologia. Eu quero saber da escatologia e não sabe abrir a boca para falar com a justificação. Nunca vai experimentar a escatologia. O fim dos tempos, a volta de Cristo, não sabe nem o que é justificação. Aí você, com toda a sua coragem, eu não vou hoje para o curso de membresia. Estudar esfria o crente. Porque o meu negócio é um contato direto com o Espírito Santo. Quem foi que inspirou a Bíblia? Quem moveu os autores bíblicos? Então tenha contato direto com o Espírito Santo. Abra a tua Bíblia, vem para o curso de membresia e vem estudar. Porque isso também é contato com o Espírito Santo. Não, porque eu abro a minha Bíblia em casa. Se for para abrir, aprenda a estudar da forma certa. Porque o Espírito Santo usou geografia, usou gramática da época, usou a cultura da época. Se tu não souber isso, tu vai abrir a Bíblia e vai cometer um erro grave. Você vai avacalhar, vou falar com um belo parênteses, você vai avacalhar o que o Espírito Santo gastou mais de 3.000 anos para fazer. Então respeite o Espírito Santo. Precisamos respeitar o Espírito Santo. Vocês entenderam, irmãos? Lógica de Paulo. Eu estou perdido, ninguém quer, ninguém entende, não há um juízo sequer, todos se desviaram. Podridão, morte. Deus vai lá e me arranca disso. E me coloca agora de uma forma onde eu começo a sentir desejo por Deus, vontade por Deus, e eu não consigo entender isso. Meu coração agora era de pedra, se torna um coração de carne, que é um coração quebrantado, como diz Ezequiel. E agora eu começo, então, a crer tanto que Jesus Cristo é o meu Senhor e que Ele perdoa meus pecados, que eu acesso a algo importantíssimo chamado família de Deus. Eu tenho os benefícios da salvação. Isso está no curso de membresia, a ordem da salvação. Você vai gastar pelo menos uns 6 domingos falando só sobre isso aqui. Eu já estou estendendo meu tempo. Continuando. Versículo 22 de novo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. De novo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. De graça é de graça, né, irmãos? De graça é de graça. Você não fez nada para merecer. O que significa justificado gratuitamente? Não é porque você obedece que você é salvo, é gratuitamente.
A não ser que você não entenda o que é gratuitamente. Vou te dar um exemplo. Cheguei aqui agora, vocês podem fazer isso se vocês quiserem. Olha, pastor, está aqui um presente. Aqui. Está aqui um presente para o senhor. Obrigado. Eu trabalhei para... Eu usei meu dinheiro para ter aquele presente? Não. Foi dado de graça. Correto? O que Paulo quer dizer é o seguinte: vocês foram justificados gratuitamente. Vocês não pagaram por isso. Não foi a obediência de vocês que pagou por isso. Simplesmente Deus te quis. E aí isso emociona. Não é? Não foi pela minha obediência, que ela não chega nem perto do valor, né, dessa obediência horrível e michuruca. Ele só me quis. É. E detalhe, a Bíblia diz que foi antes da fundação do mundo. Tu não tinha nem acertado nem errado, ele só te quis. Cara, aí tu me dizer que tu tem um conhecimento desse e tu vai amar pecar, só se tu for muito demoníaco mesmo. Cara, hoje em dia, repete comigo, alguém que foi justificado não peca em paz. Por isso, quando a gente peca, a gente fica um lixo. Por isso, quando a gente peca, a gente se sente mal. Por isso, quando a gente peca, a gente sente pavor, vergonha. Diferente da nossa vida antiga. Não tô nem aí, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, eu não devo satisfação para ninguém. Hoje a gente não consegue mais, cara. Perturba a gente os nossos erros. Por quê? Porque nós recebemos a salvação de graça. Vou repetir de novo. Não condicione e não ensine para ninguém dentro dessa igreja que pelo muito obedecer alguém é salvo. O muito obedecer vem porque nós fomos salvos, não para ser salvo. Vocês estão entendendo? Bora finalizar. Versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, favor imerecido, coisa que eu não mereço. Por meio de quem? Da redenção que há em Cristo Jesus. Vocês sabem que redenção é linguagem de escravidão, né? Vocês sabem disso? Já pararam para notar isso? Redenção é uma linguagem da época da escravidão, onde você é um escravo preso e alguém foi lá e te libertou. Redenção. Sabe por que Paulo usa essa frase? Porque você era escravo do pecado, você não fazia a vontade própria, você não tinha liberdade. Você era escravo do pecado, você fazia o que ele queria. Sabe o que ele fez? Te arrancou de lá. Não foi você que, santinho, obedeceu. Oh, eu abandonei minha vida, Senhor, olha meu sacrifício. Não. Versículo 25, Versículo 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Você sabe o que é a propiciação? Você entrava no tabernáculo, o Santo dos Santos lá, né? A gente até brincou com a música, o pessoal fica cantando. Quem já pisou no Santo dos Santos, né? Nosso santo é Cristo, não precisa ficar falando que entra no Santo dos Santos e tal. Aí, na hora que o sacerdote entrava lá, ele espirrava o sangue em cima da Arca da Aliança. A ira de Deus descia em cima daquele sangue e consumia aquele sangue, e assim o pessoal era perdoado simbolicamente. Olha o que ele está dizendo. Cristo é a nossa propiciação. Cristo recebeu toda a paulada da ira de Deus no nosso lugar. Ele foi o costa larga. Quem nunca foi costa larga aí quando era irmão? Teu irmão fazia alguma coisa, tu levava a culpa. Já aconteceu com você isso aí alguma vez? Mas ele que faz, ele que começou. O costa larga foi Jesus Cristo. Tu fez a besteira. E ele foi lá e recebeu em si a ira. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé. Repete comigo. A fé que não vem de mim. Deus me deu. É o meio pelo qual eu acesso os benefícios do sacrifício de Cristo. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Da onde vem a fé? Ela vem de Deus. Mas como é que eu consigo saber que eu tenho ela? Versículo antigo de cristão. A fé vem pelo... O que há? Então, para de dizer que estudar
esfria o crente. Porque para que eu tenha uma fé sólida, eu preciso ouvir, entender, compreender. Quanto mais eu entendo sobre Bíblia, mais a minha fé ela se torna sólida e eu consigo de fato acessar e usufruir dessa justificação. Vocês estão me entendendo? Finalizando. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que significa isso? Significa que Deus ele não julgou os pecados anteriormente cometidos e não expôs esses pecados até a vinda de Cristo e até a pregação do Evangelho para que as pessoas pudessem entender. Então você tem, por exemplo, épocas antes de Deus que você não tem uma lei constituída, né? Por exemplo, Abraão não tinha uma lei. Antes de Abraão não tem uma lei constituída, regida, né? Toda organizada. Ele fala assim, antigamente não tinha lei, mas aos poucos Deus começa a mostrar o que é o pecado da humanidade. Vamos prosseguindo. Mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador. Olha a pregação lá da Páscoa. Repete comigo, Deus é justo e justificador. Como é que ele fez isso? Puniu o pecado, mas ao mesmo tempo usou o filho dele para ficar no teu lugar. Ele é justo, ele não deixa de punir o pecado, e ao mesmo tempo ele é justificador. Daquele que tem fé em Jesus. Olha a fé de novo. Onde está então o motivo da vanglória? Cadê você que gosta de se gabar? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Olha que Deus deixou claro. Ninguém, pastor, membro, líder, ninguém pode se gloriar de que faz alguma coisa por conta própria. Cada progresso meu, cada progresso seu, cada vez que a gente consegue lutar contra o pecado, cada vez que a gente consegue mudar um pensamento, isso é virtude de quem? De Deus, porque o Espírito Santo dele habita nos nossos corações. Cadê a vanglória? É excluída. É excluída. Nossa obediência não é para nos salvar, nós obedecemos porque nós somos salvos. A nossa obediência é só uma forma de gratidão, é uma forma para reconhecer. Toda vez que eu obedeço, toda vez que eu fujo do pecado, eu reconheço que Cristo é o meu Senhor. Eu reconheço que Cristo, eu creio em Cristo. Nunca se vanglorie de nada. Não abra sua boca para achar que você merece alguma coisa, porque você não merece. Qualquer teologia que diz que o homem merece alguma coisa é herética. Deus não deve ninguém, Deus não é colocado na parede, Deus não é obrigado a te dar porque tu deu R$1.000 no altar e ele tem que te abençoar. Não! Deus não precisa te abençoar porque tu fez 20 mil jejum, 20 mil orações, nós jejuamos, nós oramos, nós ofertamos, não para barganhar com Deus. Mas é por ver o grande amor com que ele nos amou. Por isso nós vivemos essa vida que nós temos agora. Onde está o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Por que a vanglória é excluída? Porque nós precisamos de fé para ser salvo, não de obras. E essa fé é gratuita, é um dom de Deus. Nós não fizemos nada para ter ela. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Se Paulo sustenta isso, tu acha que eu sou doido de não sustentar? Podem falar mal o que for, pode vir à igreja falar o que for. Vocês não têm Bíblia para falar, que eles se calem. Porque a justificação é gratuita. Pela fé. Independente da obediência da lei. Grife isso na tua Bíblia, por favor. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará circuncisos e incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, nós confirmamos ela. Então nós continuamos a obedecer. Ela continua mostrando o quanto nós somos pecadores. Ela continua mostrando para a gente o quanto a gente é dependente de Jesus Cristo. Mas nós vamos lutar contra o pecado para quê? Para que a gente honre ao Senhor. E toda vez que a gente não conseguir suportar, estivermos caídos no chão, Ele vai nos levantar com a sua graça de lá.
Então, se você tiver agora diante de mim uma vida de pecado e não consegue sair, não tenha vergonha de abrir a sua boca e confessar seus pecados ao Senhor. Não tenha medo de estar na presença de Deus se você crê que Cristo morreu pelos teus pecados. Amém? Você vai perceber que quando você começar a ter essa postura, você vai começar a lidar melhor com o teu pecado. Você vai começar a vencer muitos pecados que você não consegue vencer. Amém? Amém. Tínio 4 e o 5. Eu não vou conseguir mais falar sobre ele. Amém? Mas eu quero encerrar então. O 4 todo ele vai mostrar como Abraão foi justificado, como Davi entendia a justificação e como Isaías entendia a justificação. Ele vai reafirmar. Então eu quero finalizar agora no 5, que eu comecei lá na primeira pregação. Alguém que é justificado tem o quê? Qual é o fruto dessa justificação? O que nós ganhamos? Abre lá no 5, a gente vai encerrar lendo rapidamente. Versículo 1 diz assim, ó. Justificados, pois, pelo quê? Quando você afirma isso, você está falando que não é por obras. Então não é porque você obedeceu que você foi salvo. Você obedece porque você foi justificado. Mas é pela fé, correto? Porque a fé vem de quem? Vem de mim? Foi eu, bonitão, que consegui. Não. Toda vanglória é excluída. Essa fé que eu tenho foi Deus que me deu e a glória seja dada a Ele. Então ele fala, tendo sido, pois, justificados pela fé, primeiro benefício. Repete comigo assim, paz com Deus. Olha que coisa interessante. Isso não significa paz subjetiva. O que é paz subjetiva? Aquilo que tu quer sempre estar bem. Eu quero sempre estar alegre, 24 horas alegre. Não é isso, tá, gente? Você vai ter momentos de tristeza, você vai ter momentos de dor, momentos de alegria, né? Há tempo para tudo. Não é a paz subjetiva, tá? Repete comigo, é a paz objetiva. O que significa paz objetiva? Significa que a guerra entre Deus e o pecador acabou. O que era inimizade agora é reconciliação. Não estamos mais debaixo da ira de Deus, como Paulo fala no capítulo 1, mas sobre a graça. Então, você vai perceber que em vários momentos você vai entrar na presença de Deus triste, com raiva, alegre, grato, fraco, caído, de pé, esperançoso, porque agora Deus olha para você e o que ele faz? Ele não está irado contigo, apesar de todos os pecados que você vai cometer. Sabe por quê? Porque Cristo já pagou por todos os pecados do dia que tu nasceu a tua morte. E hoje eu peço perdão só para dizer que eu creio. Eu estou nesse momento, nesse altar aqui agora, com todos os meus pecados perdoados, até do meu futuro. Mas não é por isso que eu vou falar assim, vou ficar em casa descansando, não. Eu vou lutar o máximo que eu puder para não pecar contra o Senhor. Porque o Espírito Santo habita em mim e ele me ajuda nisso. Vocês estão entendendo? Ele me ajuda nisso. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu estou extremamente seguro da minha salvação. Eu creio na minha salvação em Cristo Jesus. Primeira coisa é paz com Deus, não tem mais ira. Olha para mim, não tenha medo da ira do Senhor. Respeite-o, tenha medo da santidade, sim, dele, trema diante dele. Mas não ache você que ele está olhando para você como ele olha para alguém que não creu em Cristo. Pelo contrário, ele olha como um pai que pode nos disciplinar, como diz Hebreus 12. Ele pode nos corrigir, mas assim como ele nos corrige, é como um pai que nunca nos abandonará e nos deixará. Ele sabe por que ele está fazendo algumas coisas. Primeira coisa que eu ganho, paz com Deus. Olha o versículo 2. 1, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo.
por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Repete, acesso pela fé. A fé é o que abre a porta. Quem te deu a fé foi Jesus Cristo, foi Deus. Aí você vai me dizer que você não consegue me falar no que você creu, você nunca vai conseguir usar a fé. Para que eu use fé, eu preciso saber no que eu vou acreditar. Se eu não sei no que eu vou acreditar, eu nunca vou experimentar o que é ter uma vida de salvo em Cristo Jesus. Ele continua dizendo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. O que significa estar firmes? O crente agora vive num novo território espiritual. A graça, ele não entra e sai dela. Preste atenção. Ele não entra e sai dela. Ele está, o quê? Firme. Aí vão bater de novo o pastor que vos fala, quando a gente fala que um crente de verdade não perde a salvação. Não, perde sim. Um dia tu está salvo, outro dia tu está no inferno. Pô, Paulo está falando, nós estamos com paz com Deus. Estamos o que nela? Firme. Aonde? Na justa? Se eu estou firme nela, o que significa isso? Que eu não vou ser tirado. Aí ele continua dizendo, estamos firmes porque não entramos e saímos, né? Nós permanecemos nela. Ele continua dizendo aqui, ó, na graça na qual estamos agora firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Outra coisa que nós temos, esperança na glória de Deus. O que significa isso? Isso é o contrário de vanglória. Aqui, a glória não é humana. É a esperança da glorificação futura, da comunhão plena em Deus. Então, eu tenho paz com Deus, eu tenho firmeza em Deus na justificação, e além disso, eu tenho esperança em uma glória futura. Eu anseio pela volta de Jesus Cristo. Um justificado anseia pela volta de Jesus Cristo. Um justificado não vê a hora de conhecer Jesus. O justificado, ele se emociona quando ele imagina que Cristo vai voltar para ele buscar. Isso é fruto da justificação. Olha o que ele fala no próximo versículo. 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Paulo surpreende, além de se gloriar na esperança da glória, o crente se gloria nas tribulações. Por quê? A tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, o caráter aprovado. Sabe o que significa isso? Significa que até nos momentos difíceis da nossa vida, nós estamos bem e esperançosos. Um justificado, ele pode sofrer o que for, mas ele nunca entra em crise com Deus. Ele pode entrar em crise com ele mesmo. Ele nunca deixará de confiar em Deus. Ele nunca deixará de acreditar em quem Deus é. Sabe por quê? Pode bater, pode ter dificuldade. Eu sempre abro meus lábios para o quê? Glorificar e confiar em Deus. Vocês estão entendendo? O restante vocês lêem em casa. Vocês podem ficar de pé. Eu quero que todos que vão passar a ceia possam servi-la. Diante dessa palavra, a justificação é a paz com Deus. Nela nós estamos firmes. Nela nós esperamos a volta de Cristo e nos gloriamos, nos alegramos com isso. Nela nós conseguimos suportar tribulações, porque nós confiamos em quem? Em Cristo que nos amou primeiro. Repete comigo assim, ó. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Finalizando aqui, além de tudo isso, ainda deu o Espírito Santo para você, para que você possa ter um auxílio. Amém? Tudo isso, para depois você no teu quarto falar, estou sozinho, ninguém me ama. Tudo isso para você ficar dependente emocionalmente de alguém. Deus te ama. Deus te dá todo o suporte possível. É sobre isso que nós vamos ceiar agora. Nós vamos celebrar a morte de Cristo que nos justificou. Amém?
Não é possível que vocês, nesse exato momento, cantem o mais alto que vocês já cantaram na vida de vocês. Vocês podem passar. Pode distribuir para todo mundo, que nós vamos orar com todo mundo na mão, amém?